Esse modelo o SET, né, Stress Exposure Training, tá também em alguns livros, fala sobre isso. Ele, lógico, tem muito mais do que essa questão dessas três etapas, porém ele traz uma luz que é basicamente isso que você está dizendo. Ele tem três fases que a gente precisa seguir para que a gente tenha uma lógica do que a gente está fazendo no resultado que a gente busca. Ele vai falar aqui que, primeiro, você ensina o que é estresse, né? Isso aí você traz conhecimento para os alunos a respeito do que o estresse provoca na nossa tomada de decisão, na nossa fisiologia, quais são os impactos nisso para o mundo, para o ambiente operacional e por que a gente vai utilizar estressores no processo de capacitação. Depois a gente vai precisar desenvolver as habilidades sem estresse, porque o indivíduo precisa saber primeiro como fazer. Depois é que ele vai trabalhar essas habilidades com um estresse planejado. Ou seja, primeiro, né, como o colega falou, né? Primeiro anda, depois corre, né? Ou seja, primeiro você vai entender a questão da habilidade em si, ou as habilidades que estão ali correlacionadas com aquela atividade, com aquele protocolo, enfim. Depois que você desenvolve essas habilidades, aí sim você vai começar a requisitar o desempenho daquela atividade, né, com fatores estressores. Aí eu brincava bastante com o pessoal no curso de ações táticas, né, falando sobre isso aí. A gente precisa também entender muito bem a natureza de cada capacitação. Porque uma coisa é esse manejo de estressores, por exemplo, na formação policial inicial, outra coisa é na formação especializada, né, e que tem uma série de especificidades, né, e também requisitos para poder a gente aplicar estressores diferentes. Então, níveis de estresse físico diferentes, níveis de estresse, de demandas técnicas, sobrecarga de tarefas, enfim, uma série de coisas que a gente vai discutir aqui. Então, obrigado pessoal no curso de ações táticas, porque os caras vinham de uma batida muito forte na fase rústica, de uma série de estressores ali focados na seleção de perfil, e aí depois passam para uma fase técnica que a gente vai ali intensificar as instruções de tiro. E a instrução de tiro ela tem uma natureza muito diferente, lógico, né? Uma demanda muito técnica, com bastante risco, e que a gente precisa desenvolver uma habilidade técnica. Então o gráfico desce, e aí a gente vai ali ter um tipo de diálogo muito diferente ali com o aluno, para coisa ensinar ali mesmo, no detalhe mesmo a questão do tiro. Só que eu sempre avisava, não se preocupem, a gente está fazendo dessa forma aqui, porque é o processo necessário para chegar numa fase em que eu vou exigir de você a execução correta dessas técnicas de tiro em contextos com muitos fatores estressores. E fatores estressores que eu nunca aplicaria num curso de formação de praças, por exemplo. Nunca faria. Seria completamente contra a pedagogia aplicada na formação de praças. Regular os estressores que eu faço em atividades contínuo real num curso de ações táticas especiais. Porém, eu Então, tenho que obedecer esse mesmo processo. Fala. até porque, né, o professor, quando o senhor pega uma turma, né, como o senhor já falou, né, que já vem de uma rusticidade grande, né, já tem um know-how já, principalmente em ações táticas, né, o pessoal de grupamento especializado, você está falando com pessoas que já têm, já, né, um certo equilíbrio mental, né, para lidar com fatores estressores, né, ocorrências de gravidade e tudo mais, e requer que o cara ele tenha esse controle emocional aí para desenrolar aí, né, naquilo que a gente chama de 12 por 8, né, meu? Então, eu acho que isso facilita, é um facilitador, né? Quando você está com esse tipo de aluno, né, ou de pessoas na linha de tiro, facilita muito, ao invés não, o quando você está, né, com pessoas que ainda não têm, né, esse background aí, né, esse nível de conhecimento aí, então, são coisas bem diferentes mesmo, né? A gente percebe Exatamente. que é muito mais fácil, né?
E veja que esse modelo aqui, de você falar sobre o que é estresse, desenvolver habilidades sem estresse e trabalhar habilidades com estresse planejado, isso aqui serve, não, se eu estiver falando da formação de um vigilante, se eu estiver falando do treinamento no IPSC, se eu estiver falando de um treinamento de judô, se eu estiver falando da capacitação para ações táticas especiais, esse modelo serve para todos esses parâmetros. O que é que vai mudar? Quando a gente vai analisar qual é a atividade, quais são os estressores da atividade, e aí sim eu vou definir as estratégias para manipular estressores, para capacitar o indivíduo para aquela função. Isso é uma das coisas mais importantes. E que a gente tem um pouquinho, talvez, ia falar esquizofrenia, mas o nome não seria esse, não. A gente tem uns problemas no Brasil e em outros lugares do mundo também, de ficar copiando modelos. A gente copia o que os outros fazem, só que muitas vezes a gente copia para uma natureza de atividade completamente diferente. A gente mistifica todas as coisas e a gente quer copiar aquela mística, mas sem entender para que aquilo serve, por que que aquilo dali é feito, qual é o resultado esperado. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Mas beleza, esse treinamento de exposição a estresse traz essa noção de ensinar primeiro o que é estresse, desenvolver habilidades sem estresse e trabalhar depois essas habilidades com estresse planejado.